A paz do Senhor, meus amados irmãos do curso Novo Testamento 1, nós estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma aula. Sou o professor Diógenes, professor de Pentateuco, e consequentemente é o Novo Testamento 1, os primeiros 5 livros da Bíblia, do qual nós vamos estar falando aqui. Então nós vamos dar início, que nós vamos falar sobre a continuação do livro de Levítico, que nós estávamos estudando e vamos continuar estudando o livro de Levítico. Então nós vamos ver a lei acerca da santidade pessoal e outras relacionadas a certos crimes, como Levítico 18 também o 20. Levítico 18 há várias, vamos dizer assim, advertências morais, principalmente no sentido da união sexual, proibindo o que não é correto. O casamento é limitado por certas leis que orientam, com quem a pessoa deveria se casar. Deus proíbe Israel de imitar, o Egito e os gentios em geral. Passando, nós podemos ver a exigir e observar suas santas leis no presente. Então, são coisas que nós vamos ver que a lei de Deus, ele vem das diretrizes para as pessoas no livro de Levítico, cujo tema principal é a santidade, referente à santidade de Deus e a santidade exigida por Deus do seu povo, é que nós vamos ver sobre todas essas leis no livro de Levítico. Levítico também nós vamos ler as exigências para os sacerdotes, está em Levítico 21. Com referência, aos sacerdotes, 3 seres teriam que ser sem defeitos: os sacerdotes, as noivas, ou seja, as futuras esposas dos sacerdotes, os animais para o sacrifício. Não podia ter defeito, que era um símbolo, apontavam para Cristo, que veio totalmente sem defeito. E o defeito, que aqui ele estava falando do defeito físico, mas Jesus é muito além, Ele não veio falando de apenas um problema físico, vem falando de um problema na totalidade, ele como homem totalmente perfeito. Por isso que ele, como pagou as nossas dívidas, hoje todos nós somos sacerdócios de Cristo, como está lá em 1 Pedro 2,9, Porque vós sois geração eleita, sacerdócio real. Então todos agora, nós podemos ter defeitos físicos, estar sem mão, sem braço, não andar, todos são chamados para ser sacerdotes. Por quê? Porque o perfeito já pagou a dívida que nós devíamos. Então as leis, ela é referente a tudo aquilo que nós estávamos fazendo. E aqui no livro de Levítico fala de muitas leis. Leis cerimoniais, as leis dadas por Deus também no Decálogo, que são os 10 mandamentos. E nós vamos ver que várias leis são instituídas aqui no livro de Levítico. E talvez a pergunta que esteja em jogo está lá em Romanos capítulo 3, que a Bíblia fala que pela lei vem o conhecimento do pecado. Por que Deus instituiu leis? Ele é santo, a lei é santa, é perfeita, é boa, mas através dela vem o conhecimento do pecado. Interessante, essa pergunta, por que está escrito? Primeiro, Deus instituiu todas as leis para provar para mim e para você que nós somos incapazes de obedecer a Deus. Nós não temos capacidade em nós mesmos de andar segundo a doutrina e o chamado de Deus. Deus estabeleceu todas as leis, a lei ela é perfeita, ela é boa e ela é santa. Porém, nós somos corruptos, nós somos maus e pecadores. E o nosso pecado, a nossa tendenciosidade do nosso coração é sempre partir por mal. Então, quando nós vemos os 10 mandamentos que Deus instituiu, que Deus vai amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Aí Deus vem com a série, não matarás, não dirás falso testemunho, não usará o nome de Deus vão, não adulterarás, e várias coisas que Deus chamou-nos. E sempre quando nós vamos observar nossa vida, nós quebramos um desses mandamentos.
algum deles, no decorrer da nossa história, nós quebramos ele. E quando nós quebramos, se nós estamos devedores de todo ele. É como nós estivéssemos aqui firmados em algo, mas quando a gente quebra um, quebrou todos, porque Deus é perfeito e Ele exige perfeição. E Deus mostrou assim, não apenas com os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, mas também com todas as leis cerimoniais, aquilo que Deus exigia para os sacerdotes, sumo sacerdote, para o povo em geral, e ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos tropeçaram em pontos, todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ninguém conseguiu cumprir a lei, exceto Jesus, o único homem que veio aqui, que nasceu aqui sem pecado, sem defeito, totalmente puro, que cumpriu toda a lei de Deus e agradou a Deus em tudo e fez um sacrifício para pagar a minha dívida e a sua dívida. Então, nós vamos ver então, que todas essas leis que nós vamos ver em Levítico, que aponta para Cristo, vai apontar também, apontando para Cristo, aponta para a ineficiência humana. Ou como nós somos ineficientes e deficientes, como nós não conseguimos por nós mesmos agradar a Deus. Por isso que Jesus teve de pagar o preço por mim e por você. Nós somos culpados, nós estivemos pendurados vamos usar aqui o símbolo dos 10 mandamentos. Tivemos pendurado em um prédio com uma corrente com 10 elos. Quantos elos precisa quebrar para que nós caiamos e morremos? Apenas um, não precisa quebrar os 10. Um elo da corrente que quebra, ou seja, assim também a lei de Deus. Quando nós falhamos uma, nós quebramos e estamos condenados então à morte. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e essa morte é a morte eterna. Não é a morte física, nós estamos falando aqui do Pentateuco. Quando Deus falou para Adão e deu a ordem para ele que de todo fruto ali do jardim podia comer, menos do fruto do conhecimento, né, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que ele não poderia comer. E quando ele come, aí Deus tinha falado, porque no dia em que comerdes certamente morrereis. E quando Eva comeu, deu para Adão, e Adão comeu, aí sim abriu os seus olhos, eles não morreram fisicamente no momento. Então, que morte era aquela que Deus falou que no dia em que comerdes certamente morrereis? Era a morte eterna. Era a separação eterna de Deus. Quebrou a lei de Deus, quebrou o mandamento de Deus, quebrou aquilo que Deus estabeleceu. Então, a punição para o pecador é a morte eterna, é a salvação, é o inferno. E é exatamente do inferno que Jesus veio pagar a nossa dívida, porque o homem não consegue pagar, é impagável a nossa dívida. A única coisa que eu e você que nós merecemos é a ira de Deus, é a justiça de Deus, é o derramar do furor de Deus. E Deus fez isso em Jesus, ele derramou todo o seu furor, toda a sua ira em Jesus. Jesus ele foi na cruz e se fez pecado por nós, por isso que Deus o desamparou. E ele deu aquele brado lá, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E Deus desamparou Jesus exatamente porque ele se fez pecado por nós. E Deus, além de ter desamparado Jesus, ele desamparou Jesus naquele momento de agrura, no momento da morte, para que eu e você fôssemos amparados. Jesus pagou o preço da nossa dívida. Jesus sofreu a ira de Deus. Jesus sofreu o furor de Deus. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e pagou o salário do pecado sem nunca ter pecado. A morte morreu. Ao terceiro dia ressuscitou e matou a morte. A ressurreição de Jesus matou a morte. Então, quando nós vemos o livro de Levítico com todas essas leis, e muitas leis que deixaram de ser cumpridas, e muitas leis que não foram estabelecidas, né, e que não foram verdadeiramente cumpridas ou cumpridas pela metade, ou seja, o homem falhou, porque uma obediência pela metade para Deus é uma desobediência total. Quando nós vamos ver que Samuel ele dá a ordem para Saul ir e destruir todos os amalequitas, inclusive todos, ele pega ali algumas coisas, porque não era para pegar nada, ele fala que pega das melhores para ir para o sacrifício, que Samuel fala para ele, é melhor obedecer que sacrificar, porque ele tinha obedecido em parte. Então, uma obediência em parte diante de Deus é uma desobediência total. Então, Deus exige a perfeição, e a perfeição está em Cristo. Somente em Cristo nós podemos agradar a Deus. Então, tudo isso aqui aponta para Cristo. Então, aqui nós vamos ver que outra lei
referente que vai falar no nosso livro é também a lei sobre os sábados, né, que Deus mandou, instituiu e foi a instituição dos sábados. E por que que nós então não guardamos os sábados? Talvez essa seja uma boa pergunta. Porque tem igreja aí que vai e guarda o sábado, nós não guardamos, sendo que foi Deus que instituiu. Então nós podemos ver, né, que o sábado ele foi instituído por Deus para Israel e não para os gentios, nem para a igreja. Né? Nós podemos observar isso em Êxodo 31, verso do 12 ao 18, onde aparecem alguns detalhes importantes falados pelo próprio Deus. É sinal entre mim, Deus falando, e vós, Israel, no versículo 13. Então, guardareis o sábado porque é santo para vós, Israel, verso 14. Então, o sábado foi, além de ser uma instituição para Israel, e não para a igreja, o sábado também apontava para Cristo. O sábado, ele quando nós estamos em Cristo, nós estamos cumprindo o sábado de Deus, que Deus ali ele santificou. Quando Jesus falou, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, se o sábado é o dia de descanso e também era o dia de culto a Deus, então essas duas coisas nós podemos ver que está em Jesus. Nós descansamos o verdadeiro descanso em Jesus, e em Jesus é que nós prestamos o nosso verdadeiro culto a Deus, somente nele. Como ele falou para a mulher samaritana, não é no templo, não é aqui no Monte Gerizim, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É uma forma litúrgica? Por exemplo, é uma liturgia diferente que vai? Não. A maneira de adorar a Deus em espírito e em verdade é em Cristo. Jesus está falando que as palavras em João 6,63, a palavra que eu vos falo são espírito e são vida. Em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus ele fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Jesus falou da essência daquilo que Deus é e daquilo que só Ele pode agradar a Deus. Somente alguém que esteja nele. Por isso que ele é a videira e todo mundo que está ligado nessa videira pode dar frutos e frutos para a glória de Deus. E por isso que ele falou, sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos adorar a Deus, glorificar a Deus em Cristo Jesus. Então o lugar de adoração a Deus é em Cristo. Então Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso, é o lugar da adoração perfeita a Deus. Nele, em Cristo, nós adoramos a Deus perfeitamente. Então nós vamos ver sobre várias leis aqui que Levítico está falando e que Deus sempre requer aqui é a santidade. E ser-me-eis santos, como está lá em Levítico 26, 20 e 26, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Santidade é separação, separação de tudo aquilo que é vil, de tudo aquilo que é pecaminoso. Isso é separar-se, isso é ser santo. Eu só posso ser santo quando eu separo para Deus, exclusivamente para Deus. Então, se eu não tiver separado, então quer dizer que eu não sou santo. Então, santidade é essa separação, dessa exclusividade para Deus. Outra questão de que Levítico fala muito de leis é sobre a idolatria. A idolatria no nosso meio, ela é mal compreendida no meio evangélico. Até os dias de hoje, porque quando se fala em idolatria, nós imaginamos que é apenas uma forma de culto, que é uma questão idólatra, uma questão de imagens, né? Nós falamos em idolatria, nós já pensamos no catolicismo romano, ou alguma religião afro, né, descendente, que nós olhamos e eles têm lá suas imagens, e nós não temos imagem, então nós não temos idolatria. A idolatria está ligada mais ao coração do que à imagem, é ídolos do coração. Quando qualquer coisa tem um objetivo maior do que a Deus, aquilo se torna um ídolo. E aquilo se torna então um culto, e aquilo se torna uma idolatria. Por isso que a palavra de Deus vai falar que a avareza é idolatria, porque quem é avarento, geralmente ele está com dinheiro no coração. Ele está com algo no coração, e isso então ele está pondo isso superior a Deus. Mesmo ele fazendo isso sem ter a consciência, ele está ofendendo a Deus e ele está ali no processo idólatra. Então, o livro de Levítico que nós estamos aqui resumindo, vem falar sobre todas essas questões da idolatria, sobre todas as leis,
cerimoniais, leis morais, as leis dadas para os sacerdotes, os sacrifícios, os dias de festas, né, os próprios levitas, que todo sacerdote tinha que ser um levita, e todo levita, nem todo levita era sacerdote, só tem um sumo sacerdote que não veio da linhagem levítica, do qual nós já sabemos que é Jesus, que veio da tribo de Judá, da ordem de Melquisedeque, ou seja, da ordem eterna. Ele veio quebrou esse paradigma. Jesus não veio da ordem arônica, né? O primeiro sumo sacerdote foi Arão, que é um levita, e a partir ali dos seus filhos, da sua descendência, né, os levitas, ali eles se tornaram, então, todos eles, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e Jesus chegou e quebrou esse paradigma. Ele veio com um sumo sacerdote superior ao sacerdócio de Arão, né, o sacerdócio arônico, porque ele veio com o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, aquele do qual Abraão chega lá em Gênesis capítulo 12, com os despojos de guerra, e fala que ele é subsacerdote do Deus Altíssimo e paga para ele todos os dízimos. E lá não mostra, né, a sua descendência, não mostra que, até porque não tinha tribos até então, porque as tribos ela parte a partir de Abraão, né? Abraão é o começo, né, o pai de toda a nação israelita. Então Abraão, Isaac e Jacó, que é o neto de Abraão, que é o pai dos 12 patriarcas, e entre os 12 patriarcas estão aí a tribo de Levi e a principal tribo, que nós sabemos que é a tribo de Judá, né, que é a tribo do qual veio Jesus, do qual Jesus nasceu, né, conhecido, como nós conhecemos, leão da tribo de Judá, ou seja, o maioral, o rei, né, da tribo e rei de todo o universo, rei das demais tribos e o rei de todas as coisas, rei dos reis e senhor dos senhores. Então, tudo isso nós estamos vendo aqui no livro de Levítico. Nós podemos observar que o objetivo do sábado, além que também que é o descanso, é o culto, já falei, está relacionado a Cristo. Então vamos dar continuidade aqui para nós entendermos mais, né, sobre vamos ver sobre a lei das primícias. O que são as primícias? Os primeiros frutos que era levado lá como gratidão para agradecer a Deus, que Ele que dava provisão, dava chuva, dava todos os tempos. Deus ali cuidando do seu povo, então tinha ali a festa das primícias, a festa dos tabernáculos, a Páscoa, que é a celebração da saída do povo, o Pentecostes, né? Que também é os frutos ali, essa palavra Pentecoste, porque vem 50 dias, né? Penta, né? Vem de penta, de 50 dias depois da Páscoa. E é apresentado esses frutos ali diante de Deus. Então, exatamente foi nesse dia que o Espírito Santo desceu, né, no dia de Pentecostes, e produziu então frutos, e frutos que agradam a Deus através da igreja. Nesse dia, né, produziram frutos, a pregação de Pedro, quais 3.000 almas se rende a Cristo. A questão das leis também referentes para com o nome do Senhor, né, não usar o nome de Deus, e voltar lá em Levítico capítulo 24, e os versos de 1 a 4, você pode observar, né, que as lâmpadas do tabernáculo deveriam permanecer acesas continuamente. Verso 1, para fornecer a luz. O povo levava azeite puro, né, da oliveira lá para o candelabro. Verso 2, Arão deveria manter que ali todo aceso durante toda a noite, até pela manhã, como está Levítico no capítulo 24, verso 3 e 4, Levítico 24, verso 5 a 9, está escrito sobre o pão para a mesa do Senhor, que Arão deveria organizar todos os sábados e comer dele com sua porção. Foi instituída também a pena para punir os participantes do pecado da blasfêmia contra o nome, conforme o original dos versos 10 aos versos 23. Na verdade, foi pena de morte, nos versos 13 a 16. Então, justamente com a pena de morte por causa da blasfêmia está a lei do talião, né, em latim, né, lex talionis, que significa lei de tal qual, ou seja, o castigo aplicado ao infrator, ou seja, igual o dono, o causador ao próximo, né? Nós podemos comparar isso em Êxodo 21, verso 23 ao 25. Então, nós vamos ver outra questão das leis também em Levítico, leis que eu posso falar, leis complementares, né, advertências para a vida dos judeus em Canaã,
como está em Levítico 25 até o Levítico capítulo 27. No capítulo 25 está a seção do livro de Levítico, mostra várias advertências acerca da conduta de Israel quando a chegada da terra prometida. Fala do ano sabático, ou seja, que a terra deveria descansar durante todo o 7º ano, nos versos 1 a 7. Ainda mais sinais, como instituiu também o ano do jubileu, ou seja, após cada 7 semanas de anos deveria dar descanso à terra e devolvê-lo aos seus donos originais, como está nos versículos 8 até o versículo 34. Nos versículos 35 ao 38, há leis a favor dos pobres. Nos versículos 39 a 55, os beneficiados são os escravos. Então, ou seja, Deus pôs leis referentes a todo o povo, a pobres, a escravos, mostrando que Ele é um Deus que Ele preocupa com tudo. Ou seja, Deus estava ali com preocupação com tudo, leis referentes a quando eles entrassem na terra, o que eles poderiam, o que eles não poderiam, que eles não deveriam se envolver com aquela cultura daquela terra, daquela gente, mas ali as leis estavam estabelecidas para que eles vivessem a moralidade estabelecida por Deus. Então nós vamos ver que tudo isso aí foi instituído por Deus aqui em Levítico. E para nós terminarmos então o livro de Levítico, como nós sabemos que ali Deus instituiu leis, e isso prova também a santidade de Deus e como Deus requer que nós sejamos santos. Mas a única maneira de nós agradarmos a Deus, realmente de sermos santos para agradar a Deus, é em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos a santidade estática, e a santidade que é aquela que nós devemos andar nela. É a santidade progressiva, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer, do que eu devo a me afastar, o que eu não devo proceder, ou seja, isso está falando da santidade da nossa vida pessoal para com Deus. Então, o livro de Levítico traz todas essas riquezas para nós. E eu quero já esperar você que nós já vamos entrar depois nas nossas videoaulas, falando do livro de Números, que números que nós vamos estudar. Mas enquanto ainda não chega, nós vamos ainda falar sobre aqui o livro de Levítico, aonde esse livro ele mostra também que não é resgate para as coisas sagradas, que fosse homem ou animais, tudo era santificado ao Senhor, nada poderia ser devolvido. Aquilo que era interessado a Deus, por exemplo, não poderia, não tinha devolvido, ou seja, era como aqueles utensílios que Nabucodonosor leva para a Babilônia e depois seu neto Belsazar vai pegar ali as vasilhas para tomar vinho e Deus derrama punição, porque ele era consagrado a Deus. As pessoas que eram consagradas a Deus não poderiam voltar também, como Sansão, nós vamos ver que foi consagrado a Deus, desde a promessa ali para o seu pai, para a sua mãe, desde antes do ventre, no ventre, mesmo ele pecando, então pecou e veio também através dele a punição de Deus. Consequentemente, logo veio também o arrependimento e o perdão de Deus sobre ele, onde que ele culminou com a destruição dos inimigos, mas morreu também. Mostrando mais uma vez que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos fugir disso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, tudo isso vai mostrar que nas leis, aquilo que é consagrado a Deus não pode voltar, se estabelecer, voltar atrás, é consagrado. E hoje nós somos consagrados a Deus. Por isso até Jesus falou que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás, não volte atrás, porque ele é consagrado a Deus, é chamado, é eleito por Deus para ir e fazer ali, levar essa boa notícia, essa boa nova do Evangelho. Então eu quero agradecer você que esteja aqui para nós juntos aprendermos. Qualquer dúvida, você pode estar na plataforma, tem uns grupos ali do Diácono, para nós estarmos interagindo, falando sobre as grandezas de Deus. Vamos restringir apenas sobre a nossa aula, sobre o livro de Levítico, e logo depois nós vamos estudar sobre os outros livros, Levítico tem essa riqueza, vem falar sobre muitas leis, estabelecimento das festas, das leis, da separação
separação de utensílios, separação de pessoas, separação da tribo, né? Que vai ser essa tribo sacerdotal, que vai servir a Deus, as leis referentes às cerimônias, o culto como ele deveria ser para agradar a Deus, tudo é estabelecido por Deus, nada é mediante a cabeça, aquilo que o homem quer ou pensa, mas tudo é mediante a ordenança de Deus, pois Deus ordenou então o homem, e mostrando também, além de todas essas ordenanças, essa santidade, a perfeição de Deus, a nossa ineficiência, a incapacidade do homem por si mesmo agradar a Deus. O homem, a única coisa que ele mereceu de Deus foi a punição, foi o castigo, mas Deus graciosamente nos dá Cristo Jesus para nos salvar, né? E Jesus paga a nossa dívida diante de Deus. Então, todo o livro de Levítico ele aponta, não só Levítico, mas toda a Bíblia aponta para Jesus, nos produzindo Jesus, mostrando a nossa pecaminosidade, mostrando a nossa ineficiência, mas mostrando a eficiência de Cristo, a eficiência do seu sacrifício, a benevolência, a benignidade, a graça de Deus. Deus te abençoe e até a próxima aula.